Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, estamos de volta. Sou muito grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus concede a mim e também a você para aprendermos um pouco mais dos seus mistérios revelados em sua palavra. Hoje é terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Estamos dando continuidade a mais uma série de mensagens com o tema Os Reis Poderosos e a Supremacia de Deus. Este é o segundo vídeo da série. Nós, graças a Deus, já adentramos na segunda parte do livro de Daniel, que vai do capítulo 7 até o capítulo de número 12, onde descreve as visões de Daniel sobre a situação do povo de Deus. E é sobre isso que estamos tratando desde o capítulo 7. Esta semana estamos no capítulo 8 e vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que hoje está em Daniel. O capítulo é o 8, nós vamos ler do 9 até o 14, tá certo? E o tema deste vídeo é Chifre Pequeno com Grande Poder. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Louvado seja o nome do Senhor. É neste conflito que surge um chifre pequeno, o qual cresce muito para o sul e para o oriente, e também para a terra formosa. O texto diz que ele se engrandeceu até o exército do céu e lançou por terra alguma das estrelas deste exército. E as pisou, sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, ele tirou o holocausto contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, conforme nós, queridos, lemos do versículo 9 até o versículo 11. Aqui reside um dos maiores problemas para o povo de Deus no futuro, como já comentei em alguns vídeos anteriores, sobre a atuação do chifre, esse pequeno chifre que representa o anticristo. Esse pequeno chifre atacaria o povo de Deus, ou seja, o exército do céu, e seria frontalmente contra o príncipe do exército, conforme nós acabamos de ler no versículo 11, a ponto de impedir os holocaustos executados em favor do fiel na presença de Deus. Queridos, ele é o cúmulo da transgressão e o cúmulo da opressão. Aqui vale a pena notar que, mesmo que faça tudo isso, porém, o poder não vem dele, mas lhe foi entregue, conforme lemos no versículo 12. Isto é, ele está agindo, ele age com permissão para cumprir as propostas
daquele que lhe entregou tão grande poder. Nele vemos como a maldade prospera. Esse crescimento do mal nos faz imaginar que ele domine e, ao que parece, nunca vai acabar. Nossa condição humana, querido, nos faz pensar, muitas das vezes, que os problemas e as dificuldades nunca cessam. Ao contrário, parecem piorar a cada dia, levando muitos a desacreditar do poder de Deus, que Ele tem, queridos, de mudar a situação. Olha, essa também foi a indagação em Daniel. Disse ele: um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão relativamente do holocausto contínuo e a transgressão assoladora e a entrega do santuário do exército para serem pisados? Isso está no versículo 13 que nós acabamos de ler. Em outras palavras, por quanto tempo teremos ainda que suportar tudo isso? Embora ainda seja uma visão, podemos imaginar os cristãos que estavam vivendo o conflito, perguntando sobre quando tudo aquilo acabaria. A resposta é: até 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será purificado, conforme o versículo 14. A certeza com a qual o povo de Deus podia contar era que não duraria para sempre e haveria, ao fim de um período já determinado, o pleno restabelecimento. O mal, queridos, pode estar dominando, mas o seu domínio não é eterno, pois não há propriamente uma luta entre o bem e o mal, no sentido de duas forças iguais. A luta entre Deus e Satanás não é na mesma proporção. Satanás não é igual em poder. Ele já está vencido e derrotado, mesmo antes de começar a guerra. Outra coisa, se Deus lutasse contra Satanás como Deus, meus amados, não seria uma luta, e sim seria um verdadeiro massacre.